Seja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: Nós vamos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, do jeito que ele estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte, e as ondas se lançavam dentro da barca. Começou a soprar, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentar um pouquinho, você está em casa, você está aqui na nossa paróquia de Santa Teresinha, Vicente Pison, Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Evangelho é sempre Jesus Cristo, quem cada um de nós aqui tem que seguir, não olhar para trás, tem que seguir Jesus Cristo. Ninguém pode tirar nem acrescentar nada que está aqui no Evangelho, nada que está na palavra de nosso Senhor. Hoje é Marcos 4, 35 a 41. Bora entender o que é que ele está dizendo e colocar na nossa vida. Naquele dia, não diz qual é o dia. Ao cair da tarde, para entender qual é o dia, você tem que ler o que vem antes. Ao cair da tarde, aqui ele diz, era de tardezinha. Ok? Jesus disse a seus discípulos, ele está falando com quem? Com os discípulos. Quem são hoje? Quem são hoje os discípulos do nosso Senhor? Cada um de nós. Aquele que quer seguir Jesus. Então, ele está falando com os discípulos. O que ele diz? Ele está no lago de Genezaré. Está entrando no barco. Bora para outra margem. Esse lago é muito grande, não consegue nem ver o outro lado. Jesus quer entrar no barco. De quem é esse barco? Não diz. Pode ser de Pedro e André, ou então de Tiago e João.
ao lado de Jesus tem uma grande multidão. Aonde ele vai, tem essa multidão. E levaram Jesus consigo. Quem é que leva Jesus? A multidão que leva. Do jeito que Jesus estava, conduziram Jesus até o barco. Bem, no lago havia outros barcos. É o que ele diz aqui. Então tinha Jesus, Pedro, Tiago, João, barco deles, não identifica quem é, e outros barcos lá. Jesus entra, eles iniciam a travessia do lago e começa naquela hora uma grande ventania, uma tempestade, um vento muito forte, e as ondas se lançam dentro do barco. Presta atenção. E esse barco onde Nosso Senhor estava começava a se encher. Estava virando já. Jesus estava na parte de trás, deitado, dormindo sobre um travesseiro. Como é que alguém dorme com a tempestade? Não sei. Você pergunta ao Nosso Senhor, mas é o que está escrito. E eu tenho que entender o que está escrito. Então, ele estava nesse barco, com os discípulos, atravessando o lago. Inicia uma grande tempestade. E ele está dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordam e dizem: mestre, nós estamos morrendo, tu não está vendo não? Será possível? Tu não te importas? Nós estamos perecendo. Ele se levantou, ordenou ao vento e ao mar. Estava lá, tranquilo. Silêncio, cala-te. Naquela hora, cessa o vento, cessa aquela tempestade e há uma grande paz. O Evangelho conta isso. Aí Jesus pergunta aos discípulos: por que é que vocês são tão medrosos, hein? Por que é? Por que é que vocês não têm fé? Eles sentiram medo e diziam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar obedecem? Pois bem, isso aqui aconteceu? Sim, aconteceu. E o que tem a ver com a nossa vida? Isso aqui. Do rei que está aqui, acontece com cada um. Esse barco é a vida de cada um. Às vezes tem tempestade na nossa vida, dor, tentação, morte, tanta coisa que tem. E nessa hora, em vez da gente acreditar, a gente faz igual o discípulo aqui, tem medo e começa a gritar. Pode até gritar por Jesus, não tem nada não, pode gritar. Só que Jesus vai dizer para nós o que disse aqui: você não tem fé não? Na vida tem isso mesmo, tem dor, tem sofrimento, é a tempestade. A questão é: o que é que eu vou fazer com essa tempestade? Eu vou acreditar ou não? Eu vou confiar em Nosso Senhor ou não? Eu vou deixar o barco afundar? Acontece conosco. O que eu tenho que fazer é acreditar. Jesus, ele pode estar até dormindo, pode ser até que ele está vendo tudo que está acontecendo. Pode ser que naquela hora da dor, ele não diga nada. E daí? Deixa ele dormir, se ele quiser dormir. A nossa missão é acreditar, a nossa função é acreditar. Ainda na dor, ainda na tentação, ainda na doença, seja o que for. Doença nos leva a Deus. Nem toda doença é ruim, não. Quando a gente aceita a doença, tem gente que quando tem a doencinha já começa a pedir cura. Eu não peço cura, não. Não aceito. Nosso Senhor quiser, Ele cura. Né? Bem, aí tem o livro de Jó.
Jó era um homem justo, ele seguia a Deus. Tudo na vida dele era para seguir a Nosso Senhor. Não era Jesus, era Deus. Porque não tinha ainda, era a antiga aliança. Um dia Satanás foi até a Deus e disse: eu quero tentar Jó. E na hora que eu tentar esse Jó aí, ele vai te amaldiçoar, ele vai te deixar. Ele vai te deixar. Quando eu tentar Jó, ele vai te deixar. Não vai mais te seguir. E Deus diz: tenta, pode tentar. Tira tudo que ele tem, pode tirar. Jó era rico. Perdeu tudo. Perdeu 7 filhos. Só ficou a mulher, azucrinando o juízo dele. Devia ter tirado a mulher. Mas deixou, né? E Deus disse ao Satanás: tu está vendo? Eu não disse que ele ia ser tentado, tu ia tirar tudo que ele tinha e ele continuaria a seguir a lei de Deus, minha lei? Só que depois disso, Jó se revoltou. Não amaldiçoa Deus, ele se revolta e diz: maldito o dia que eu nasci, maldito o seio de onde eu fui gerado. Ele disse isso, Elias disse, Jonas disse: maldito o dia que eu nasci. Nenhum de nós disse isso, né? Ele disse. Ele se revolta, mas não deixa a Deus. Ele não amaldiçoa a Deus. Ele continua sendo fiel a Deus, nosso Senhor. Aí no final do livro, nosso Senhor vem e fala com ele. E diz o seguinte: o Senhor veio a Jó do seio da tempestade e disse: quem fechou o mar com portas, quem criou tudo que existe, quando ele jorrou com ímpeto do seio materno, quando eu criava as nuvens, eu lhe dava nuvens por vestes, quando eu criava as névoas, tu estava lá na criação, por acaso? Quando eu coloquei portas e trancas, e disse: até aqui chegarás e não além, o Senhor domina o mar. É o que nosso Senhor fez no Evangelho. Ele tem autoridade, mandou calar e calou. O Senhor que criou o oceano e criou tudo que existe, Ele tem autoridade de fazer tudo que Ele quiser. Ele e aquele a quem Ele der autoridade. Ele deu autoridade a Moisés, que abriu o mar. Só tem 2, Jesus e Deus. Deus, Jesus e Moisés. Só que Moisés é uma criatura. Mas Deus deu autoridade a Moisés. Até aqui chegarás e não além. Aqui cessa a arrogância de tuas ondas. Deus tem domínio sobre tudo, domínio sobre o mar, domínio sobre as ondas, sobre tudo que existe. Esse Deus vai deixar a gente só? Vai não. Segunda leitura, que é a terceira, é da carta aos Coríntios. Segunda carta aos Coríntios. O que é que Paulo está dizendo? O amor de Cristo, a caridade de Cristo nos pressiona dentro de nós. Essa caridade que Ele colocou dentro de nós, que entrou em nós no dia do nosso batismo, e que é renovada cada confissão, cada graça que eu alcanço. Pois julgamos que um só morreu por todos. Jesus morreu por todos. E que logo todos morreram, nós iremos morrer. A questão não é essa não. A grande
verdade que essa verdade todos nós iremos passar, todo mundo vai morrer, todo mundo vai morrer. A questão é se vai ressuscitar com Cristo, ou se irá ressuscitar sem Cristo. Cristo morreu por todos, de novo, ele diz de novo, para que os vivos não vivam para si. Eu não devo viver para mim, para aquilo que eu quero, para aquilo, as minhas intenções. Eu não devo viver assim. Eu tenho que colocar a minha vida em função dos outros. Então, eu não vivo mais para mim, eu vivo por Cristo, que morreu por mim, é o que ele está dizendo. Para que os vivos não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Eu tenho que viver por Cristo, porque foi ele que morreu e ressuscitou por mim. E morrendo por Cristo quer dizer o quê? Eu tenho que dar minha vida para ele, e fazer o que ele fez, e dar a minha vida pelos outros, cada um de acordo com a sua vocação. Assim, doravante, não conhecemos ninguém segundo a natureza humana. Não interessa, não importa a natureza humana. O que interessa é a natureza divina, é a ressurreição. E se uma vez conhecemos Cristo segundo a carne, agora não o conhecemos assim. Não interessa essa natureza mortal de Cristo. Afinal, ele diz assim: se alguém está em Cristo, é uma criatura nova. Será que a gente aqui hoje tem essa autoridade de dizer, eu sou uma criatura nova? Se não está na graça de Deus, não é não. Só é criatura nova quem segue a lei de Deus. Quem está na graça de Deus. Mas ele diz, se alguém está em Cristo, é uma criatura nova. O mundo velho já passou. Tudo agora é novo para quem está na graça de nosso Senhor. Porque se não está, não é novo, é velho. Então, seria interessante cada um pensar na própria vida, que é esse barco aqui. E quando tiver tentação e solidão e não sei o quê, não esquecer que nosso Senhor está lá, está aqui, está conosco, está dentro de nós. Ainda que ele pareça dormir, acorde nosso Senhor. Grite, Jó não gritou. Ele vai te dizer, por que é que tu não teve fé? Melhor é a gente continuar e acreditar e se lançar em Deus e confiar e entregar tudo a nosso Senhor. E deixa as doenças e tudo. Não perder a fé. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e vossa Mãe Maria Santíssima.